para eu falar assim, o que interessa a eles desse assunto. Assim, todos são professores de língua portuguesa? Há professores de língua portuguesa. Há professores de na língua escola. portuguesa. Há professores de língua portuguesa na escola fundamental, no ensino médio, sim? Há estudantes do curso da graduação e da pós-graduação em letras. Há colegas do departamento de letras vernáculas presente, então é um público. Tem um estudante, está dizendo aqui, do curso de técnico em agricultura. Aquicultura. Então, assim, eu vou continuar passando o microfone aqui, tá certo? Tem mais, porque lá tem muito peixe, a gente pode ir para lá e precisar dessa variação linguística, né? Para aprender novos dialetos para poder chegar do outro lado. Eu vou passar aqui para o professor Glauco. Sim. Boa noite, professora. Como diz a professora Hebe, meu nome é Glauco Bastos, sou professor do Instituto Federal. Você pode ficar em pé também, né? Pois não. Sou professor do Instituto Federal do Ceará, do campus avançado Morada Nova. Né? Sou eu que estou aqui acompanhando os alunos de aquicultura, porque na verdade eles fazem parte de um grupo de pesquisa em literatura, regionalismo, memória cultural, um grupo que nós iniciamos agora lá. Na verdade, a minha pergunta ela não é totalmente direcionada ao texto, mas à questão das variações linguísticas em si. Eu tenho observado, obviamente que dentro das escolas nós temos que, não temos, mas se privilegia, porque precisa ser dado, a variação padrão, não é isso? Mas existem alguns fenômenos linguísticos que ocorrem. Por exemplo, a questão do gerundismo, que foi muito combatido, por força do marketing principalmente. E eu tenho observado algo que eu venho chamando até de participismo. Há uma tendência muito grande ao uso do particípio irregular. E não sei de onde, qual a origem disso. Se é de fato uma origem espontânea da variação linguística, ou se digamos assim, já alguma outra pressão, seja de outro campo, como no caso do gerundismo foi do campo da administração, mas assim, é algo que tem se tornado gritante. Expressões do tipo, eu tinha trago, eu tinha falo, ou opa, você agora é eunuco, tornou-se eunuco, como é que está a situação? Certo? Então assim, isso tem sido constante, pelo menos em algumas regiões aqui do Ceará, a gente tem percebido isso. Na região onde eu estou trabalhando agora, no Vale do Jaguaribe, isso é muito presente. Então, como é que a senhora vê esse tipo de fenômeno? É algo, porque é algo que é novo, de certa forma, não é algo que a gente perceba, como por exemplo, o uso do pronome de terceira pessoa em construções de primeira é algo que já vem de uma variedade menos privilegiada, uma variedade linguística vulgar, digamos assim, quando o aluno diz eu se feri, eu se machuquei, nós sabemos da origem disso, que é de uma origem mais, vamos dizer assim, de uma classe social menos privilegiada. Mas esse particípio irregular, essa tendência exagerada desse particípio irregular, como é que a senhora, não sei se vocês percebem isso aí na região norte, e se percebe, como é que vocês têm visto isso? Bom, primeiramente, deve ser considerado, como o senhor mesmo disse, que se trata de um fenômeno. É algo que está em vigor. Você disse que aí na sua região isso se verifica com frequência, por aqui também a gente tem visto isso. E aí quando o senhor usa a expressão irregular, primeiramente, ele é taxado como irregular com base em quê? A gente vê assim, que é uma prática que, como parte da língua, existem aqui as inovações, porque a língua está em constante mudança. Então, assim como surgiu o gerundismo, nesse momento o participismo, como o senhor comentou, pode haver
outros modos, outros costumes, outros modos de falar que uns vão permanecer, outros vão durar um tempo, depois vão passar. Só que são situações naturais da língua. Então, assim, o que ocorre às vezes é que o falante, no caso o aluno que fala nós preferimos, né, então assim, ele tende a ser caracterizado pelo modo de falar. E às vezes, ele vem de uma classe menos favorecida. Então, será que ele tem menos inteligência porque ele fala desse jeito? E esse jeito é errado baseado em qual jeito? Então, assim, o papel da escola, de acordo com essa tendência que a gente está trabalhando agora, da sociolinguística, não é dizer para o aluno que ele está certo e que ele pode se comunicar desse jeito em qualquer lugar, porque senão não faria nem sentido, é a função da escola. Não, o objetivo é trazer esse fenômeno, analisar, dizer para ele que em determinados locais, com um determinado público, essa fala ela é espontânea, não vai ser nem notada como diferente, como regular. Em outros ambientes, se ele se comunica desse jeito, a tendência é ele ser discriminado, não só a fala dele, mas ele todo, a cultura, a identidade. Então, assim, o objetivo, a obrigação da escola é oferecer para o aluno também a modalidade considerada padrão. Lembrando que, uma coisa que é um detalhe que é frisado no artigo, é que esse padrão, existe um padrão idealizado da gramática normativa, que às vezes nem os falantes, os considerados cultos, eles usam mais, a gente não encontra mais isso nem na escrita. E existe também um padrão real, que é o que é pesquisado pelo projeto MUF, não sei se todos aí têm conhecimento, e do Aparelho de Castilho, é um dos responsáveis por esse projeto, que eles pesquisam os modos de falar dos falantes cultos reais, né, assim, considerados cultos reais. Então, a obrigação da escola é trazer, sim, esse modo, mostrar para os alunos também essa variedade, que é uma variedade, no caso, real, porque é usada, né, e mostrar para ele a conveniência ou não, e quando ou não usar essa variedade. Então, digamos assim, o objetivo maior é o aluno saber usar a variedade padrão e saber usar, inclusive, estrategicamente, em alguns momentos, até para mostrar a sua variedade como, entre aspas, né, irregular, não aceita por algumas camadas sociais. Porque dentro de um uso padronizado, dentro de um uso assim, consciente, é possível até fazer um jogo entre as falas, como a gente vê hoje em alguns locais escritos, um jogo assim, entre a escrita formal, com exemplos assim, piadas não formais. Então tem como sim fazer uma inserção de falas formais e não formais, mas para isso tem de haver o conhecimento da norma padrão. Então, assim, o gerundismo, o participismo, em alguns momentos ele não vai ser nem notado, em outros momentos ele vai ser até caçoado, né? Vai ser estigmatizado. Então, a escola precisa fazer isso, os professores precisam fazer isso, mostrar para os alunos as consequências sociais de cada uso. Mas não dizer para ele que aquele modo de falar é errado, que ele não deve usar aquilo, porque senão é como se ele considerasse a vida dele errado também, como considera o professor Marcos Banho, né? Ele fala muito disso. Quando se renega o modo de falar de uma pessoa, está se renegando a própria pessoa. Então precisa haver essa conscientização. Não sei se eu consegui atender a sua expectativa. Sim, está dizendo que sim. A Claudete está pedindo para a gente ir encerrando essa conversa. Não sei se alguém tem alguma... Sim, vem aqui. Isso aqui é porque o excesso de luz acaba com o meu bicho. Você quer vir aqui? Dá pra passar o microfone. Mas deixa eu passar para ela. Eu vou passar o microfone. Ela sai assim. Agora eu acho que ela não te. Pronto, a gente encerra nessa última fala. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Professora, só um salto na pergunta dele, certo? Existem concessões midiáticas que fazem com que a população fale errado, de certa maneira. Como a senhora estava tentando dizer que é necessário respeito, certo? Mas a própria televisão, ela coloca dessa maneira. Então, vira uma massa popular e as pessoas que acabam tendo acesso à linguagem mais normativa,
elas têm uma facilidade para tentar espalhar isso, mas infelizmente a mídia, uma questão de tentar aproximação, né, acaba deturpando isso. Então é o seguinte, será que realmente não seria errado? Porque eu acredito que é errado sim, entendeu? A fala longe da normativa, do que a gente aprende. A senhora disse que não era errado. Eu acredito que seja por uma questão midiática, por causa do meio de comunicação tentar se aproximar do público, entendeu? Tentando falar daquela maneira, sendo que não é só aquele grupo que fala daquela maneira. Então, o que a senhora acha sobre isso? Alô, você ouviu? Ouvi, sim. É outro ponto que é abordado no artigo, né? A concepção de erro. Sim. Do ponto de vista científico, não é errado, porque assim, é o modo que o falante tem, ele se comunica, ele aprendeu a falar, ele se comunica com a família. Tem pessoas que nem sequer têm a oportunidade de estudar e conseguem sobreviver, conseguem interagir socialmente. Então, assim, não é errado. Às vezes é inconveniente, não convém para certos momentos, certos contextos, do ponto de vista científico. Agora, do ponto de vista social, é considerado errado sim. E como eu disse, não é errado só o modo de falar às vezes. Às vezes toda pessoa é considerada errada por ser de uma classe social que não teve acesso a esse padrão que foi idealizado, que foi dito por alguém que é o certo. Então, assim, do ponto de vista científico, não é considerado errado, é considerado um dos modos de expressão. Agora, do ponto de vista social, existe sim o erro e ele é discriminado, e isso é que deve ser enfatizado para que a gente tenha cidadãos críticos, de fato, conscientes das consequências de cada escolha. Então, essa é a ideia do artigo mesmo, acolher os modos e trabalhar a conveniência de cada modo de acordo com cada situação. Sim. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu só queria falar um pouquinho sobre isso, sei que o tempo está estourado, né? Mas assim, há um artigo na revista Veja de 99, cujo título é Nobre como Camões. E nesse artigo, ele vai mostrando expressões que a gente muitas vezes critica muito, né? Ou palavras que estão lá em Camões, por exemplo, fruita, amanhã, a dispôs, entonce. Então, a ideia, né, acho que eu entendi a fala da Adoni nesse sentido, que a proposta é que a gente comece a refletir sobre variação linguística em sala de aula, e eu acho que aí tem uma citação, eu não achei no artigo agora, quando eu procurei, é que respeitar a variação do outro é também respeitá-lo, né? E, claro, é o papel da escola ensinar a ler, escrever, falar e escutar com proficiência, sem desrespeitar o que ele traz, né? E se a gente pensar que somos brasileiros, que somos globalizados desde a nossa história, sem pensar nem do ponto de vista científico mesmo, assim, de que a língua varia, não precisa nem a sociolinguística, a gente começa a se perceber como mestiço. Há em nós o negro, o africano e o indígena, e a língua deles um pouco também, né? Então, é nessa perspectiva que se pensa. Quando eu perguntei para você, Avani, qual o papel do professor, é que cada vez mais eu estou consciente de que as teorias respaldam, fundamentam, ancoram, nos protegem, no sentido de que a gente pode falar sobre isso em sala de aula, mas se a gente não se apropria disso, a gente continua achando que a fala do outro é errada porque ele é burro, porque ele não sabe, de nada vale. De nada vale, né? Mesmo a mídia faz essa caricatura toda. Mas a gente pode ir no momento da diversidade, no respeito à diversidade, à cultura do outro, né, ao gênero, à linguagem também, né? Então a ideia é
não é dizer que trabalhar na escola que está errado, mas assim, oportunizar sim aos nossos alunos o acesso à variedade padrão, à variedade de prestígio, porque é com essa variedade que ele vai inclusive se tornar cidadão e poder se situar como cidadão. Ele tem que ter as armas sociais, e uma das armas é essa variedade padrão. Por isso eu sou a favor do padrão, porque não deixa de ser um meio de você Sim. tentar se comunicar universal. Sim. Agora, eu sou a favor do regionalismo, pelo respeito ao regionalismo, que é bem diferente, que eu acredito, da fala cônica. Você quer ouvir? Acho que dá para escutar. Você está ouvindo, Vani, a intervenção dela? Não. Não, né? Não. Mas pode. A gente tem quanto tempo, professor? 5 minutos? A gente tem 5 minutos, tá bom? Aí pra gente ir fechando, porque o sarau tá acontecendo, né? E tem gente esperando pra tocar, pra recitar, pra dançar. Professora Vani? Sim. Sim, eu estava falando que eu sou a favor do respeito ao regionalismo, porque é fundamental, é importante você celebrar e cultivar a cultura dos povos. E nós somos multi. O Brasil é um dos países mais multi, né, culturais que eu conheço. E agora sim, o que eu defendo é a questão do erro da linguagem quando não se tem realmente um acesso, ou quando às vezes você tem um acesso, infelizmente a mídia acaba estagnando no erro, certo? Então, uma coisa é o respeito à cultura, outra coisa é você ter a padronização da língua como uma forma de linguagem universal, porque facilita. Como a senhora mesmo, a professora estava falando sobre Camões, estava pegando aspectos culturais de uma região, e isso é bonito de se ver. Como existem os dicionários, semana passada eu ouvi falar o cearês, o piauiês, e vai, né? Isso é bonito de se ver, porque é a preservação de um povo, certo? Não é à toa que muitos povos, até vindo de outros países, tentam manter isso aqui, né? Não é só isso, professora. Obrigada. Bom, a gente está chegando ao final dessa conversa. A Vani quer dizer mais alguma coisa para nós? Daí de Rondônia? Quero sim. Olha, agradecer a oportunidade novamente, a paciência de vocês. Dizer também que é a minha primeira experiência, assim, digamos, online, né? Eu também sou aluna, estudante, na verdade eu sou uma pesquisadora em início de carreira e eu quero, uma próxima vez, interagir melhor, ficar mais à vontade, mas por enquanto sou grata pela oportunidade, pela participação de vocês. E quem não leu o artigo ainda, eu acredito sim que eu consigo me expressar melhor no artigo, tá? Se vocês quiserem olhar mais carinho no artigo, eu confio mais, porque agora, nesse momento, fiquei assim um pouco tímida, mas assim, eu sou grata pela compreensão de vocês. Professora Hebe, grata pela sua intervenção, tá? Bem legal mesmo. A gente que agradece, Evani. Eu vou passar para a professora Claudete, que é a coordenadora desse evento, a idealizadora desse momento de convivência entre a gente, né? Nesse país continental, a tecnologia favorece essa comunicação entre Norte e Nordeste, tá? E um abraço, e espero que a gente possa um dia, né, se encontrar ao vivo e a cores, né? Se abraçar de verdade. Vou passar para a Claudete. Um abraço, Evani. Outro abraço. Eu agradeço também muito pela oportunidade. Avani, eu queria reforçar o agradecimento da Hebe. Você falou de paciência, mas quem teve paciência, na verdade, foi você, né? Em participar de vários testes. Desde segunda-feira a gente marca teste com a Avani quase todos os dias e ela ficava aí pacientemente esperando, não dava certo. Passava às vezes mais de uma hora tentando a transmissão online, a gravação do Skype e tudo mais. Então eu agradeço muito a você ter aceitado participar desse momento e quero reforçar que o que ele disse, que nós nem percebemos a sua timidez, né? A conversa foi ótima, nós aprendemos muito, tenho certeza que o público aqui adorou esse momento. E vamos continuar transmitindo o sarau online. Aqui e a gente está com problema na transmissão, mas você pode continuar nos assistindo pelo site
da revista. E como ela disse, né, os leitores querem conhecer o artigo da Vani, é só acessar www.entrepalavras.ufc.br. Vocês podem ler na íntegra, é só clicar lá na segunda edição. Um abraço. Agradecer ao Rodrigo. Agradecer os técnicos, Camila, que já saiu, Rodrigo. Não tá. Eu no começo, ela me viu. Viu? Você chegou a ver, né, Vani? O Rodrigo, o Tom. Sim. Pronto, pessoal que ajudou a gente, mas especialmente a você. Boa noite e muito obrigada. Boa noite. Eu queria ressaltar essa iniciativa da revista Entre Palavras, né? Em tempos de mundos virtuais, né, a Claudete força, de certa forma, a interação, né, mesmo online. Então, acho que isso é interessante. Quem escreveu, por que escreveu, quem é essa pessoa que escreveu, né? Acho que, na verdade, aqui foi um bom diálogo, uma boa conversa, e que a gente sai dos mundos virtuais, de certa forma, sem sair deles. E nos une, né? nos liga nas ideias, no pensamento, na forma de fazer. Então, eu queria, parabenizar a revista Entre Palavras por essa oportunidade de ter contato com os autores, né? Diretamente com os autores. Depois a gente lê, conversa, depois não leu, vai ler depois. Acho que é uma iniciativa maravilhosa nesse momento de tecnologia que a gente vive, né? Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Concordo com Tchau. Você quer passar o vídeo pra ela? Você quer ouvir? Eu já Por favor. Eu vou passar pra o Rodrigo vai passar pra você. Tá? Vai passar por e-mail, Rodrigo? Não, vai no Skype. Vai passar pelo Skype. Tá. Vai ser divulgado uma nota amanhã no programa. Rodrigo, eu posso desligar o da Recebeu o link? Material que puder ajudar. No papo literário, porque eu como Aí no Skype, aqui embaixo. Tira a tela cheia que você vai ver, que eu vou mandar eles iam mandar um pra e-mail, acho que foi em você. cima da hora. Ah, sim. Aí você Não vi ainda não. Vou mandar de novo, mas ele tá embaixo, na parte de vídeo. Eu sou escritora também. E aí eu tenho contato. Tira a tela cheia. Direita. Aí aqui embaixo tem umas palavrinhas lá, tá vendo? Não tô vendo. Depois eu vou lhe mandar Mas ela já me iniciou uma nota de divulgação. pelo e-mail. Já tá aconteceu. Já aconteceu. Professor, Você vai vai anunciar mais uma E ela tem pedido. A amiga Tia. Se você mandar, A amiga interessante. arroba Gmail. Pronto. Veja lá se você recebeu, eu mandei agora. Porque minha vista Gmail, né? vai sair amanhã, 7h30 da noite, é o horário do programa. Ela me perguntou se estava sendo filmado ou tirado foto. Esse vídeo é o que a Alex falou que ia passar. Ela passou no começo, depois eu entrei em ligação com você. Recebeu? Eu recebi agora. Recebi. Obrigado. Valeu, E Rodrigo. eu vou pegar a chamada. Até mais. Valeu. Já ligou? Ligou por quê? Você não foi? Você vai querer dar uma olhada no meu trabalho? Porque assim, o BNB, eu estou preenchendo a documentação para que eles façam a indicação. Você poderia me dizer com relação ao certificado, como é que vai ser? Como você assinou aqui no final e colocou o teu e-mail Coloquei meu e-mail e teu telefone, pronto. Francisco Macedo, deixa eu ver se está legível, né, pra gente. Holanda, mhpadilha@gmail.com, perfeito. E aí é daqui de Fortaleza, né? 8573, perfeito. Os certificados, eu não sei a data específica quando vai sair, mas quando sair vai ser divulgado por e-mail de vocês, dizendo que já está pronto. Tá certo, então. Mas aí vem buscar aqui, Vou levar gera aqui é porque a gente já tá online, sabe? Não, eu entendo. O do semestre passado não foi online, foi
Ah, mas vocês divulgam, né? É, mas vai ser divulgado. Se for online, melhor ainda, porque vocês não têm necessidade de vir para cá de novo. Mas caso não seja, se for aqui no departamento, também informar. Agora não se preocupem que é enviado por e-mail, direto por e-mail. Não é só pelo site, não. Obrigado. Obrigada a vocês. Isso aqui, esse cabo é da... É da Claudete. Olha a câmera. Rodrigo, cara, se não fosse por ti, esse negócio não tinha corrido. Minha mãe é louca. Se ela tivesse me dito antes, Rodrigo, tu pode ir lá, eu tinha trazido faz um monte de coisa. Não, a gente testou nessa semana todinha. Deu tudo certo, a coisa mais linda, não deu microfonia de jeito, tudo. Sabe a corrente? Mas como é que a pessoa ia falar lá? Testou desse jeito que eu fiz? Tudo, com microfone, o pessoal falando de lá, ela ouvindo, retornando. Foi a cor mais linda. Aí como hoje... vocês fizeram? Mas a questão do microfone, como vocês fizeram? Sabe o que tava dando microfonia? Essa câmerazinha aqui. Porque quando a gente testou tudo, a câmera ficava lá atrás, ou no máximo aqui no meio. Sabe o que foi que eu fiz pra poder ter som? Olha os seus fios aí. Eu liguei tudo no computador. Eu liguei o headphone no computador. É, o que a gente tava fazendo. E o som daqui saía da caixa de som. Sim. Aí pra fazer funcionar o microfone, eu liguei o microfone na caixa de som. Cara, foi uma gambiarra louca. Sim. E pra ela não usar isso aqui, eu botei isso aqui em frente à caixa de som. Aí o som fazia uma volta assim. Por isso que às vezes deu uma hora que ela